Você sabe que uma história vai dar errado quando ela começa com a frase: um orfanato foi fechado e ninguém sabe onde foram parar as crianças. Parece roteiro de filme mal feito, né? Mas não é. É documento, com carimbo, data, assinatura e cheiro de papel que já viu coisa demais. O ano era 1988. O lugar? Uma cidade cinza da Polônia, com nome difícil o suficiente para ninguém lembrar sem olhar no mapa. O orfanato em questão era o Dom Dziecka Mech, ou Casa da Criança, número 3. Um nome tão genérico quanto conveniente para quem precisa desaparecer sem fazer barulho. E foi exatamente isso que aconteceu. Numa segunda-feira qualquer, ele estava lá, funcionando com 42 crianças registradas, 17 funcionários no turno, 3 refeições por dia servidas com aquela alegria institucional, digna de presídio com brinquedos. Na sexta-feira da mesma semana, portões trancados, nenhuma criança, nenhuma explicação, só uma nota administrativa de que o local havia sido descontinuado por reestruturação institucional. Uau! Que maneira elegante de dizer: desaparecemos com tudo e fingimos que foi reforma. Mas calma, pode parecer exagero, porque sempre parece. Até você esbarrar no detalhe que ninguém conseguiu apagar. Os registros não sumiram. Isso mesmo, toda a documentação sobre o orfanato continua arquivada, lindamente organizada, como se tudo tivesse acabado bem. Fichas com nome, idade, histórico médico, diários de atividades, relatórios psicológicos, até listas de aniversários, tudo lá, intocado, como se as crianças estivessem vivas, bem, e só tivessem saído para passear, para sempre. E se você acha que alguém pelo menos teve o trabalho de falsificar uma saída em massa? Sinto informar, não há um único documento de transferência, nenhuma adoção registrada naquela semana, nenhum óbito, nenhuma passagem de guarda para outro abrigo, outra cidade, outro planeta. Só uma ausência com status oficial. E aí entra o detalhe mais desconcertante. Os funcionários foram todos realocados, silenciosamente. Sem entrevistas, sem cartas abertas, sem escândalo. Um virou bibliotecário, outro foi trabalhar num hospital. 3 sumiram do radar. Ninguém foi punido, ninguém protestou. E talvez o mais bizarro, ninguém nunca falou abertamente sobre isso. Parece que a cidade inteira decidiu que aquele pedaço da história era melhor deixado de lado. Como se lembrar fosse falta de educação. Ou pior, um risco. Claro, surgiram rumores. Sempre surgem. Teve quem falasse em epidemia, outros em teste de evacuação e os mais criativos em ajustes administrativos. Essa expressão mágica que transforma o absurdo em planilha. Mas nenhuma dessas versões sobreviveu a um simples fato. As crianças constam nos arquivos até o último dia, nome por nome, e depois, nada. Uma lista que termina como se alguém tivesse arrancado a última página do livro. Só que não arrancaram. Ela simplesmente nunca existiu. Quer saber o mais inquietante? O prédio ainda está de pé. Reformado, com nova pintura, alugado por empresas terceirizadas que dizem não saber o que funcionava ali antes. Mas o subsolo permanece trancado. E os registros estão guardados no porão da antiga Secretaria de Assistência Social.
são públicos teoricamente. Mas ninguém vai lá, porque saber demais por esses lados costuma vir com custo. Esse caso não chamou atenção internacional. Não virou filme, nem escândalo, porque o segredo não é espalhafatoso. Ele é contido, preciso, frio. Foi tudo feito com a calma de quem já sabia exatamente o que estava fazendo. Como se o sumiço de 42 crianças fosse só mais um procedimento. E manter os papéis no lugar certo fosse mais importante do que manter as crianças no lugar certo. E é isso que torna essa história tão podre. A sensação de que tudo foi feito dentro da legalidade, que a burocracia foi usada como manto, como uma cortina de selos, carimbos e protocolos para encobrir o óbvio. Porque quando uma instituição desaparece num fim de semana, mas deixa toda a papelada em ordem, não é descaso, é planejamento. E quando ninguém reage, não é desinformação, é medo e silêncio bem ensaiado. O que ficou depois do orfanato fechar não foram relatos, nem lembranças. Foram pastas, pilhas e pilhas de fichas técnicas, tabelas, relatórios de rotina. Um inventário emocionalmente nulo sobre vidas que, tecnicamente, não foram perdidas, mas também não foram encontradas. Porque é isso que esse orfanato deixou para trás. Não um buraco, mas um arquivo. Os documentos são impecáveis, sem erros de digitação, sem páginas arrancadas, sem uma vírgula fora do lugar. É quase poético se você tiver um senso de humor bem azedo. Eles sumiram com as crianças, mas deixaram todos os dados intactos. Nome completo, data de nascimento, entradas médicas, observações psicológicas. Há até pequenas anotações, manuais nas bordas dos formulários com frases como: dorme mal, chora pouco, gosta de empilhar objetos, responde com atraso a estímulos visuais. Dá para sentir a presença da criança ali, mesmo que fisicamente ela tenha se dissolvido no ar. E o que faz isso ainda mais indigesto é que esses registros não estão escondidos num cofre secreto no fundo de uma base militar. Não, estão num prédio administrativo decadente, com paredes descascadas e cheiro de papel úmido. Qualquer estudante de história pode requisitar acesso, e muitos já fizeram isso. O problema é, quanto mais você lê, menos as coisas fazem sentido. Porque tudo ali é tão certinho que começa a parecer falso. Só que não é. Os carimbos são legítimos. As assinaturas batem. Os documentos existem e continuam dizendo que aquelas crianças estavam vivas, saudáveis, presentes, até o último dia útil da instituição. O relatório final da semana anterior ao fechamento cita 42 menores ativos, todos identificados. Nenhuma anotação de ausência, nenhum alerta, nenhum em observação, só presença. Como se todo mundo estivesse pronto para mais uma segunda-feira. E então, fim. Não tem folha de saída, não tem ata de transição, não tem certidão de adoção, nem transferência escolar. Nada. É como se alguém tivesse imprimido um roteiro e, na última cena, a plateia tivesse ido embora antes do final. Pior, alguns desses nomes constam em bancos de dados nacionais de infância e juventude, mas sem desfecho, sem continuidade. Não foram adotados,
não viraram cidadãos, não envelheceram no sistema. Eles existem nos registros como se estivessem em pausa, como se, administrativamente, estivessem presos num limbo de papel. Você pode até tentar puxar a linha do tempo de um dos casos. Escolha um nome qualquer, digamos Natália M., 7 anos, diagnosticada com dislalia leve, mencionada em 3 relatórios consecutivos de comportamento social. A ficha dela termina num relatório assinado com data carimbada às 16 horas de uma sexta-feira. O próximo documento não existe. Nenhuma passagem, nenhum próximo passo, nenhum encerramento. E se você perguntar para quem cuida do arquivo, vai ouvir a frase que já virou mantra da omissão. A pasta termina aí. E talvez esse seja o detalhe mais monstruoso. Porque quando a injustiça é feita com pressa, ela deixa bagunça. Mas aqui, a injustiça foi feita com calma, com planejamento, com zelo documental. Eles cuidaram das fichas como se isso fosse suficiente para substituir a presença. Como se manter os nomes vivos no papel fosse o suficiente para enterrar qualquer pergunta. A existência continua lá. Técnica, burocrática, silenciosa. Só falta o essencial. A parte onde elas continuam sendo pessoas. Um pesquisador chegou a montar um gráfico com todos os nomes e idades registrados. Criou uma espécie de mapa humano do orfanato. E, por um breve momento, foi possível visualizar todas aquelas vidas andando pelos corredores. Meninos e meninas com fichas coloridas, histórias mínimas, pequenas observações rabiscadas por psicólogos que provavelmente já se aposentaram. Tudo ali, menos eles, é como um banco de dados mal assombrado, um cemitério sem lápide. E quanto mais você tenta encontrar respostas nesses documentos, mais você entende que os arquivos não foram feitos para explicar. Foram feitos para impedir que alguém perguntasse. E funcionou. Porque o papel, ao contrário das pessoas, não reclama. Ele só continua ali, dobrado, carimbado, empilhado, esperando que ninguém tenha coragem de desdobrar o que foi arquivado como se fosse normal. Chega uma hora em que o papel esgota. Você vira ficha por ficha, relatório por relatório, até perceber que a parte mais importante dessa história, a que sangra, não tá nos arquivos. Tá nas pessoas, nos olhos de quem viu, nas mãos de quem assinou, nas bocas que hoje tremem ao tentar formar frases completas sobre o que realmente aconteceu naquele orfanato. E é aí que a coisa fica ainda mais bizarra. Porque toda cidade pequena tem fofoqueiro. Tem tiozinho que sabe demais. Tem ex-funcionário que reclama no bar. Tem professora aposentada que vive de "eu avisei". Mas aqui, nada. Um silêncio quase clínico. Como se todo mundo tivesse sido treinado para esquecer. A maioria dos antigos funcionários do Dondieca Nier 3 foi localizada. Sim, foram realocados para outras funções públicas. Escola, hospital, secretaria. Uns mudaram de cidade, mas continuam no radar. E quando abordados todos, sem exceção, repetem variações da mesma desculpa. Isso faz muito tempo. Ou, nem lembro direito. E a campeã absoluta não era minha responsabilidade. Uma delas, que trabalhou como auxiliar de cozinha por quase 5 anos, inicialmente topou falar com um pesquisador. Conversa marcada, gravador ligado, café servido.
10 minutos depois, o tom mudou. Ela começou a dizer que talvez estivesse confundindo datas. Depois disse que, na verdade, não se lembrava bem das crianças. Aí, afirmou que não sabia se havia tantas assim. E terminou dizendo que talvez seja melhor não mexer com esse tipo de coisa. O tipo de coisa. Como se estivéssemos falando de um armário velho com cupim. Não de 42 crianças evaporadas. Outro funcionário, um técnico de manutenção, disse que, naquela semana, os meninos estavam mais quietos que o normal. Detalhe, ele não sabia que o registro mostrava que o orfanato já estava vazio nos 2 dias finais. Ou seja, ele lembrou de um comportamento que provavelmente não aconteceu, porque talvez tenha sido instruído a lembrar assim. Ou pior, talvez tenha inventado por reflexo, como quem preenche lacuna para sair de uma conversa desconfortável. Esse comportamento é quase coletivo. Ninguém diz nada direto, mas também ninguém nega com convicção. Eles não estão encobrindo. Estão desativados, a memória parece desligada, e isso levanta uma dúvida que você não deveria ter, mas vai ter. E se não for só trauma? E se alguém realmente fez esse pessoal esquecer? Ou aprender a fingir que esqueceu com perfeição suficiente para passar num detector de mentiras? Lá, pelo fim dos anos 90, uma tentativa de documentário sobre o orfanato chegou a reunir 3 ex-funcionários para uma gravação. 2 deles não compareceram no dia. O terceiro, uma psicóloga que trabalhou na instituição por apenas 1 ano, deu um depoimento em que chorava antes mesmo de começar a falar. Quando conseguiu abrir a boca, disse apenas: "Eu lembro dos olhos deles. Era como se soubessem." "Soubessem? O quê?" perguntou o entrevistador. Ela respondeu que ninguém ia voltar para buscar. O trecho foi cortado da versão final, não por sensibilidade editorial, mas porque o projeto inteiro foi engavetado semanas depois. Motivo? Falta de apoio financeiro. Claro, é sempre falta de apoio quando o conteúdo arranha alguma coisa muito funda. E tem ainda a história do zelador, aquele tipo de figura que sempre sabe mais do que devia. Segundo relatos de vizinhos, ele costumava varrer a entrada do orfanato à noite, mesmo depois do fechamento. Disse certa vez a uma moradora que, às vezes, ainda ouvia passos lá dentro. Essa mesma moradora diz que, dias depois, viu uma viatura na porta da casa dele. Desde então, ele se mudou. Ninguém sabe para onde. E, sinceramente, ninguém quis saber. A cidade toda parece ter feito um pacto com o esquecimento. É nesse momento que você percebe que o caso não morreu. Ele está suspenso, como um arquivo aberto esperando o próximo comando. As pessoas não esqueceram porque a memória falhou. Esqueceram porque alguém construiu esse esquecimento como quem constrói um muro, alto, opaco e com fita amarela em volta. E talvez o mais perturbador seja o que esse silêncio coletivo revela: que às vezes o trauma não é o que foi vivido, é o que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Porque a verdade, nesse tipo de história, não está nos gritos. Está na ausência ensaiada. E nesse orfanato, a única coisa mais afiada do que o sumiço foi o silêncio coreografado de Tchombodioy. Quem ficou? Em toda a história mal explicada, chega um ponto
em que os fatos começam a parecer peças mal encaixadas de um quebra-cabeça que, no fundo, não era para ser montado. E aqui, o que falta não é exatamente uma peça. É a explicação do que entrou na imagem e nunca deveria ter sido registrado. Um evento sussurrado por trás das portas trancadas do orfanato. Uma visita que ninguém menciona oficialmente, mas que todo mundo parece lembrar, sem querer lembrar. A data aparece como rumor. Os poucos funcionários que se arriscam a comentar o assunto, sempre de forma vaga e com frases que começam com "eu ouvi dizer", falam sobre uma comitiva. Gente de fora. Gente que chegou de carro preto, paletó fechado, sem crachá, sem sobrenome. Segundo relatos, estavam acompanhados de 2 representantes do governo local. Um dos quais, curiosamente, teve o nome retirado dos registros de serviço no mês seguinte. Coincidência? Ou rotina? Como sempre, a suposta visita teria ocorrido 3 dias antes do fechamento oficial do orfanato. Ninguém assina a entrada. Não há log, não há documento, não há imagem. Só que há uma autorização de trânsito diplomático emitida para aquele perímetro exato na mesma semana. Um documento que escapou da destruição graças à curiosidade de um servidor administrativo que, por alguma razão, imprimiu uma cópia física e a guardou em casa. O arquivo digital desapareceu depois de um incêndio nos arquivos municipais de Lodz, em 1991. Um incêndio que queimou exatamente o andar onde ficavam os documentos da assistência social, mas deixou ilesas todas as outras salas. Lamentável, praticamente uma tragédia com roteiro. O detalhe que incomoda: a autorização é genérica. Visita técnica de caráter sigiloso. Não diz quem veio nem por quê, mas menciona o local como instalação de apoio sanitário infantil, o que já é uma reclassificação do orfanato, que até então era listado como abrigo permanente. Reclassificação sutil, que aparece só nesse documento, como se alguém estivesse tentando redefinir o local antes de desligá-lo. A partir desse ponto, surgem as histórias que ninguém assina. A ex-funcionária que diz ter visto uma criança sendo levada por um dos visitantes, sem choro, sem despedida. O morador da região que afirma ter visto 3 veículos diferentes saindo tarde da noite. E, no dia seguinte, o pátio estava vazio. O entregador de leite que passou 2 manhãs seguidas e disse que o clima estava estranho, porque os seguranças estavam do lado de fora. Coisa que nunca acontecia. E o mais simbólico, uma professora da rede municipal que relatou, em carta anônima, que algumas das crianças simplesmente não apareceram mais na escola. Nenhuma explicação, nenhum aviso, como se tivessem evaporado no calendário. Claro, essas testemunhas nunca depuseram formalmente. Ninguém quer se envolver, ninguém quer mexer, porque mexer significa explicar, e explicar significa cavar. E cavar, nesse caso, parece ser o tipo de coisa que pode fazer mais do que levantar poeira. Pode levantar os nomes. As teorias floresceram, como sempre. Tráfico internacional, testes médicos clandestinos, intercâmbio forçado com países vizinhos. O nome de um certo instituto psiquiátrico fechado no mesmo ano começa a circular com frequência incômoda. Os registros escolares e hospitalares das crianças
não aparecem em lugar nenhum. E todo mundo, absolutamente todo mundo, trata o assunto como um eco ruim. Você ouve, mas nunca sabe de onde vem. E o som morre antes de chegar em qualquer lugar útil. Mas sabe o que realmente amarra esse bloco com fita preta? O fato de que, após essa visita, a documentação do orfanato muda de tom. Os relatórios finais têm frases genéricas. As observações psicológicas terminam abruptamente. As descrições de comportamento desaparecem. E os últimos 3 dias não tem registro nenhum. Como se os papéis tivessem sido preenchidos por alguém que nunca conheceu as crianças. Ou pior, por alguém que sabia exatamente o que ia acontecer e só precisava preencher a burocracia antes da limpeza. E aí você entende que essa visita, que nunca foi confirmada, nunca foi noticiada e nunca deveria ter acontecido, provavelmente não era visita, era encerramento, era remoção. Era a etapa final de algo que começou bem antes. Porque quando os visitantes entram pela porta da frente e saem levando silêncio, é porque o que foi retirado dali não era para deixar vestígio. E, mesmo assim, o que ficou? Os papéis, os nomes, os relatos fragmentados, ainda grita. Baixo, mas grita. E talvez a pergunta mais justa não seja quem veio, mas o que eles vieram buscar que ninguém mais podia ver. O tempo, dizem, resolve tudo. O que ninguém menciona é que às vezes ele só aprende a esconder melhor. A fachada muda, a tinta descasca, o mato cresce. E o passado vira só uma história que ninguém repete em voz alta. Mas alguns lugares têm a péssima mania de lembrar por conta própria, mesmo quando ninguém mais quer. Hoje, o antigo prédio do Donzier Canyon 3 ainda está lá, escondido sob outro nome, outra função, outra cor de parede. A entrada original foi lacrada, a placa retirada. E o andar de cima abriga, ironicamente, uma empresa de contabilidade. Porque, afinal, se tem uma coisa que essa história tem, é número. Mas o subsolo continua trancado. E ninguém, absolutamente ninguém, que trabalha no prédio atual sabe dizer com clareza por quê. Eles dizem que é depósito, que tem infiltração, que é perigoso, que não vale a pena. Um funcionário chegou a admitir, num áudio vazado, que foi instruído a não abrir a porta por nenhuma razão. E que, segundo ele, não é lugar para ficar. Disse com aquele tom de quem sabe mais, mas prefere dormir em paz. Respeitável. O que é difícil de engolir, no entanto, é o que foi encontrado numa visita informal em 2008, feita por um estudante de história da universidade local. Ele não arrombou nada, não invadiu. Só teve acesso liberado a um antigo armário de arquivo. Um móvel que estava sendo descartado. E lá dentro, empoeiradas e quase ilegíveis, estavam 29 fichas originais de crianças do orfanato. Com foto, com número de matrícula, com anotações feitas à mão em caneta vermelha. E todas com o mesmo detalhe. Nenhum campo de saída preenchido. Não foram adotadas. Não foram transferidas. Não morreram. Elas simplesmente acabaram. As fichas estavam dobradas com cuidado, como se alguém tivesse tentado preservá-las, ou se despedido delas. Havia marcas de dedo nas bordas. Algumas tinham desenhos rabiscados no verso. Corações, casinhas, letras tortas.
Uma delas tinha escrito em letra infantil: "Quando eu sair daqui, vou virar professora." Ela devia ter 7 anos. Esses documentos ficaram no prédio por mais de 20 anos. Esquecidos? Talvez. Ou escondidos por alguém que no último minuto teve vergonha de destruir o último traço. O estudante que encontrou as fichas escaneou parte do material e subiu em um blog pessoal. Nada sensacionalista, nada gráfico. Apenas uma postagem com o título "Registros que não foram fechados." A postagem ficou no ar por 36 horas. Depois foi derrubada por violação de privacidade. Uma notificação oficial foi enviada ao autor exigindo a remoção. Nenhum processo, nenhum escândalo, só o típico aviso passivo-agressivo de que certas histórias devem descansar. Desde então, o blog nunca mais foi atualizado. O que fica disso tudo é um incômodo que não passa, um eco que não para de bater no fundo da cabeça. Se os nomes ainda estão lá, por que ninguém procura por eles? Talvez porque saber o que aconteceu exigiria encarar a possibilidade de que alguém decidiu, com total consciência, sumir com 42 crianças. Não por erro, não por acidente, por escolha. E talvez o mais assustador não seja isso. Talvez o mais assustador seja o fato de que os nomes continuam ali, exatamente para isso não acontecer. Eles não apagaram os registros. Porque apagar é barulhento. Apagar dá trabalho. Manter os papéis é mais fácil. Mantém aparência. Dá a sensação de que tudo foi feito certo. Porque no fim, ninguém quer lidar com um desaparecimento. Mas uma pasta preenchida, carimbada e empilhada, isso ninguém contesta. Isso parece normal. Então, os nomes ficam. Feitos para nunca serem lidos, para nunca voltarem a ser rostos. E o prédio, com sua nova fachada, segue em frente, com gente entrando e saindo, com papelada sendo organizada em cima da antiga dor. Como se reorganizar gavetas bastasse para reescrever o passado. Mas tá tudo lá, empilhado, respirando baixo. E se um dia alguém voltar a abrir aquela porta do subsolo, com tempo, coragem e estômago, o que vai encontrar não são fantasmas. São arquivos, são registros, são crianças que, oficialmente, nunca foram embora. Só ficaram arquivadas. Se alguma coisa nesse vídeo fez você engasgar no meio do silêncio, parabéns! Sua curiosidade ainda não foi arquivada. Se quiser deixar um comentário, finge que é uma observação de rodapé. Se quiser voltar, finge que é só mais uma consulta de rotina. E se resolveu ficar por aqui, ótimo! Tem mais nomes esperando para serem lidos, mas cuidado! Uma vez que você abre a gaveta errada, é difícil fingir que não viu o que continua lá dentro.